Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com a Pri e hoje nós vamos falar sobre a sua expectativa. A sua expectativa determina o resultado do seu filho. O que você tem esperado? Qual é a sua expectativa em relação ao comportamento do seu filho, as atitudes do seu filho? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Dona Stephanie, bom dia! Bom dia, Vanessinha, Lari, que não perde uma. Bom dia, Lari. Bora, todo mundo animada? Todo mundo tá aí já começando a semana bem? Como é que estão as coisas por aí? Sheilinha, bom dia. Bom dia. Ei, Fabi, bom dia. Olha, e hoje o assunto que eu vou trazer vai ser bem interessante, porque eu vou mostrar como a gente pode ensinar esses princípios para os nossos filhos, inclusive nas próprias histórias que a gente conta para os nossos filhos. Olha só a importância da gente conseguir enxergar esses detalhes para a gente conseguir de fato formar os nossos filhos e preparar os nossos filhos. Vamos lá. Ao longo da semana a gente tem falado muito sobre essa forma de agir, a forma de reagir diante das coisas que nos acontecem. O nosso objetivo, de fato, é preparar os nossos filhos para a vida, fazer com que os nossos filhos, de fato, tenham estrutura, tenham maturidade para saber lidar com as situações que vão acontecer ao longo aí de toda a nossa vida. Hoje eu vou dar exemplo de 2 livros, tá? De 2 livros. Um que você pode ler para você crescer, para você melhorar, para você expandir aí a sua consciência. E um outro que você pode ler para o seu filho, que o seu filho pode fazer a leitura também, tá bom? Bom dia, dona Nidiane! Então vamos lá. Onde que mora o maior problema? Onde nasce o problema? É que normalmente as pessoas elas vivem de passado. Então hoje vocês estão tendo a oportunidade de receber essa informação, de descobrir a verdade, de expandir realmente a sua forma de enxergar, a sua consciência. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes você pode olhar para trás e falar: poxa, se eu soubesse disso antes, nossa, se eu tivesse começado a agir com o meu filho dessa forma antes. Quem já pensou isso? Conta aqui pra mim nos comentários. Quem já teve esse tipo de pensamento? Poxa, se eu soubesse de tudo isso, as coisas hoje seriam diferentes. Quem já pensou nisso? Nossa, eu poderia ter feito uma coisa ou outra com meu filho. Nossa, que pena. E as pessoas elas passam literalmente a viver do passado. Ficam se remoendo pelas coisas que não fizeram. Olha só a quantidade de pessoas. Isso é muito comum. Só que isso é um grande problema. Porque o fato da gente viver no passado nos aprisiona. Nos impede de viver o presente. Então nós temos 2 problemas. Aquela pessoa que vive no passado, se lamentando, que se eu soubesse, se eu tivesse feito, nossa, se eu tivesse olhado pro meu filho, nossa, se eu não tivesse permitido, nossa, que ficam ali se lamentando de coisas que não fizeram. E aquela pessoa que vive no futuro, não, porque eu vou fazer, porque eu vou ser, eu vou, e se esquecem de viver o presente, de olhar pro hoje, de entender a situação agora, de fazer o que precisa fazer hoje. A gente vai falar muito sobre desenvolvimento dos hábitos na nossa aula da noite. Nós temos um encontro hoje às 20h07. Eu vou falar sobre como estruturar o estudo. Eu vou falar bastante sobre essa questão do desenvolvimento dos hábitos. Só que tem um ponto importante. A criança, ela precisa de desenvolver um hábito. De fato, a criança ela não funciona se ela não tiver um bom hábito, tá? Eu me lamento, mas eu gosto de agir na hora. Então, Lari, nós vamos parar de se lamentar. Porque o que você deixou de fazer, deixou. Não tem como mais voltar atrás, né? O que você pode fazer é mudar o seu comportamento hoje. Então,
Pare de se prender no passado. Pare de se lamentar. Por quê? Porque você está gastando energia. Você está desperdiçando uma energia que você poderia utilizar para resolver agora, ficando no passado. Certo? Então, esqueça. Busque, vamos supor, como é que eu posso falar? Extraia de lições, né? Extrai ali o que você pode tirar de lições, de aprendizado, do que você viveu no passado e ponto. Não se lamente. O problema está na lamentação, né? Aquela pessoa que fica lamuriando. Né? Isso aí é igual, eu gosto de falar que é igual cadeira de balanço. É a preocupação. Você balança, 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 balança. Você está agindo, mas não sai do lugar. Preocupação é exatamente isso. Tá? Reclamação é exatamente isso. Você faz, dá aquela sensação que você está agindo, mas na verdade você não está saindo do lugar. É a cadeira de balanço. Então, qual é a posição que você está neste momento? Literalmente uma cadeira de balanço? Parece que está agindo, mas na verdade você ali não sai do lugar, porque você está só se preocupando, projetando só o futuro, pensando só no passado e esquecendo do presente. Isso é um grande problema, ok? Então, o que eu estava falando sobre essa questão do desenvolvimento dos hábitos, e que é um ponto bem importante, a criança, para ela funcionar, para a gente conseguir obter bons resultados, a criança ela precisa desenvolver um bom hábito. Certo? Precisa. Na verdade, todos nós precisamos. Só que tem um detalhe, para você que é adulto, para você que é mãe. Tem um detalhe que é bem importante, e normalmente você não escuta as pessoas falando isso aqui na internet, né? Porque todo mundo fala, desenvolvimento dos hábitos, o poder do hábito, o poder do hábito. Realmente, o hábito ele tem um poder maravilhoso. Mas adultos não fazem só aquilo que está sendo desenvolvido ali, aquele hábito. Não, você não faz só aquilo, você faz o que precisa ser feito. Às vezes vai ter um dia que eu não vou conseguir cumprir toda a minha rotina. Por quê? Porque eu vou precisar fazer algo que é mais importante naquele momento. Então, crianças precisam de rotina e precisam cumprir aquela rotina diariamente. Precisam desenvolver esse hábito, né? E não ficar saindo muito. Adulto faz o que precisa ser feito. Não dá pra você ficar presa. Não, porque o meu hábito é fazer isso depois que eu acordo. E eu não gosto de sair da minha rotina. Não, peraí. Hábito é maravilhoso, mas adulto não pode se prender somente a isso. Você faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito hoje? Talvez não tá ali na sua listinha de hábitos, mas não importa. Você vai fazer, porque você precisa fazer aquilo, tá bom? Então, esses pontos são as pequenas chavinhas que vão mudando, né? Parar de viver do passado, parar de ficar se lamentando. Outra coisa, ninguém, eu acredito sinceramente que ninguém acorda falando, eu vou errar no meu dia de hoje, eu vou destruir a vida do meu filho, eu vou fazer de tudo para prejudicar o meu filho. Alguém acorda desse jeito, pensando desse jeito? Não. Eu acredito que não. Mas, ao longo do dia, muitas vezes, nós vamos errar. Nós podemos cometer realizar algumas atitudes que realmente pode prejudicar os nossos filhos. Mas ninguém acorda, ninguém levanta, ninguém sai de casa falando que vai errar, que vai destruir a vida do filho. Ninguém coloca uma criança no mundo falando, eu vou destruir o futuro do meu filho. Não. As pessoas literalmente erram tentando acertar. Só que o grande problema é a forma que você enxerga as coisas. Então, ao longo do dia, você acertou várias vezes, você fez várias coisas maravilhosas, mas errou em 2, em uma coisa, em 3 coisas. E aí o seu foco está no erro. Naquilo que deu errado, naquilo que não funcionou. Às vezes o seu filho, ele se comporta de uma forma durante todo o dia. Ele acerta várias vezes, ele age bem várias vezes. E talvez você só foca naquilo que ele errou. Ao longo do dia, o seu filho, ele realiza inúmeras atitudes boas. Então vamos supor aqui em casa hoje, o dia já começou, né? E aí o Luiz Felipe, ele amanheceu e ele
preparou o café da manhã. Ele foi lá, fez os ovos, ele colocou banana, que ele gosta de colocar, ele colocou queijo, que ele gosta de colocar, ele fez o dele e ele chegou e falou: não, pode deixar, eu vou fazer o da Ana. Poxa, ele começou o dia com uma boa atitude, com uma generosidade, servindo o próximo, servindo a irmã. E ele preparou o café da manhã da Aninha. Aí vamos supor que ao longo do dia, tomara que não aconteça, mas é bem comum, né? Eles se estranhem por causa de alguma coisa. Tem uma discussãozinha ali, alguma coisa ali que é normal de criança. Eu não posso simplesmente focar, nossa, porque ele é muito difícil, porque ele não, nossa, tem que brigar, tem que... Poxa, eu não levei nem em consideração o que ele fez. Às vezes a gente não reforça, a gente não olha para as boas atitudes, para o bom comportamento, a gente só olha para o que é mal, para o que é errado, para o que é ruim. E eu não tô falando que a gente não tenha que corrigir, a gente tem que corrigir o nosso filho. Ruim, tá travando? A gente tem que conversar com o nosso filho. Mas a gente tem que validar. Voltou? Nós precisamos validar os bons comportamentos. Por quê? Porque como a criança vai saber aquilo que é bom, que deve ser repetido, daquilo que é ruim e deve deixar de fazer, que ele deve deixar de fazer? Com o nosso direcionamento. Então, se eu reforço o bom comportamento, isso aí, filho, parabéns, nossa, que generosidade, gostei de ver esse comportamento, é assim mesmo, nós devemos servir as pessoas, nós devemos ajudar as pessoas, é isso aí, meu bem. A gente tem que ter um bom coração, a gente tem que ser disposto, generoso. Reforcei o bom comportamento. Ele imediatamente percebe, poxa, esse tipo de comportamento é bom. Esse tipo de comportamento eu posso repetir várias e várias e várias vezes. Agora, se eu só foco naquilo que é errado, a criança pensa, poxa, eu não faço nada de certo. Porque o tempo todo eu sou xingada. O tempo todo eu sou corrigida. Então, ao longo do dia, seu filho não faz nada certo. Então, qual é a sua expectativa em relação ao comportamento do seu filho? Tudo isso, né, eu comecei com essa introdução para você começar a perceber esses pontos que precisam ser ajustados. Por quê? Porque na vida a gente vai ter que fazer dar certo. Fazer dar certo. Olha só, deixa eu ver aqui. A Adriana. Como conversar com meu filho que ele não pode pegar poeira? Porque ele tem alergia à poeira. Pô, Adriana, primeiro, você tem que tirar tudo que é entulho da sua casa. Então, sua casa ela tem que ser uma casa limpa no sentido não só da limpeza, mas no sentido de coisas. Então, a sua casa é uma casa que não pode ter cortina, que não pode ter tapete, que não pode ter bichinho de pelúcia, que você tem que trocar roupa de cama pelo menos umas 2 vezes na semana. É uma casa que precisa de uma manutenção muito mais minuciosa devido a essa questão do seu filho. Certo? Então, isso é o primeiro ponto. Agora, se você tá falando em questão de coisas externas, por exemplo, onde você mora tem areia e o seu filho não pode, simplesmente você não vai deixar. Filho, você não pode, porque isso prejudica a sua saúde, porque se você brincar disso, você vai passar mal, ou isso vai prejudicar a sua respiração. Então, você não vai. É isso. A Ana Luísa teve uma época que tava com alergia, quando tem aquelas coisas de bronquiolite e rinite e tal, e na cidade onde minha mãe morava tinha um areião. Não é região de praia, é região de lagoa, mas tinha um areião. Eles queriam brincar e eu simplesmente não levava. Vocês não vão brincar. Por quê? Porque vocês não podem, porque vocês vão levantar a areia, vão ficar brincando com a areia e vocês vão sentir aquela areia toda e vai te prejudicar. Você não vai. Exatamente isso. Tem 6 anos. Não importa a idade. Não importa. A mãe é aquela que conduz. A mãe é aquela que direciona. A mãe é aquela que traz a orientação. E a criança, no início, vai ficar chateada mesmo. Fica emburrada, chora. Não importa. A gente pega a criança e tira de onde ela vai, do lugar onde vai prejudicá-la. Foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Ele tirou Adão e Eva do jardim e colocou o quê? 2 anjos lá na porta. Lá na porta. Para quê? Para que a gente não errasse.
Às vezes a mãe tá no shopping e a criança tá lá fazendo pirraça. Não, porque ele tem que entender. Não, gente, pega a criança e tira do lugar. Tira a criança do lugar onde ela vai errar. Você pega a criança e tira ela do erro, protege ela do erro. Até que ela ganhe maturidade. Às vezes as pessoas querem exigir coisas de uma criança de 5, de 6 anos que não tem a capacidade. É lógico que tudo é ensinado. Os meus filhos, desde pequeno, eles entram na loja de brinquedo do shopping, eu falo, nós vamos olhar, não vou comprar. E eles, tá. Às vezes eles pediam, mas eles sabiam que eu não ia comprar e não tinha pirraça, não tinha show. Mas tem criança que vai agir assim. Então você tem que ir conhecendo o seu filho, conduzindo o seu filho e treinando o seu filho. A gente não pode ficar provocando, porque tem mãe que provoca. Tem mãe que gosta de provocar. Né? Tem mãe que... né? E a criança tá lá fazendo show, gritando, berrando, e você tá lá provocando. Pega seu filho e tira do lugar. Tira do lugar. Foi assim que Deus fez com a gente. Ele tirou, ele colocou o anjo lá no Jardim do Éden pra ninguém ter o risco de voltar a pecar lá. Então a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Tirar os nossos filhos do lugar que prejudica. Tirar os nossos filhos do meio que prejudica. Entende? Aí olha só. Outros pontos, né, que eu vou entrar aqui na questão da forma de enxergar e vou indicar os livros. Na vida, você vai ter que fazer dar certo. E por que eu tô falando isso? Ontem eu me deparei com uma situação bem estranha. E o Luiz presenciou. Eu aproveitei a oportunidade para ensiná-lo. Eu tava conversando com uma pessoa. Essa pessoa tinha que fazer uma determinada coisa. E ela chegou e falou assim, eu já tô tentando fazer aqui um tempão, não tô conseguindo, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar pra lá. Como não tinha como deixar pra lá, eu peguei e fiz. E essa pessoa não é parente, não é nada assim. Eu peguei e fiz. Eu falei, não, beleza, eu vou fazer. Aí o Luiz viu essa cena acontecendo. Ela me mandando essa mensagem. E aí eu aproveitei a oportunidade pra falar assim, filho, olha só esse comportamento. Na vida, vão ter momentos que você vai se deparar com situações que são difíceis. Às vezes você está se deparando com algo novo, que você ainda não tem domínio. E o seu desejo vai ser deixar pra lá. O seu desejo vai ser desistir. Só que a gente não pode agir assim. A gente não pode nos programar pra agir assim. Se a gente não conseguiu fazer, se tá difícil, tenta de outro jeito. Busca uma forma de fazer. Busca uma informação, enfim. Mas busca uma solução. A gente não desiste porque tá difícil. A gente pega e faz dar certo. E aí eu fui, fiz a configuração que precisava. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, tá pronto. Ela, nossa, você fez rápido. Eu falei, na nossa vida, a gente precisa fazer acontecer. Eu não posso parar em meio à dificuldade. Eu não posso desistir. Você não pode treinar o seu filho, condicionar o seu filho para ser assim. Porque 90% da população deixa pra lá. Eu não quero. Não vou nem tentar. É exatamente isso que acontece. Então, quando a gente começa a fazer homeschooling, quando eu comecei a fazer homeschooling, às vezes você escuta mães falando assim, e tá tudo certo, tá? Cada um faz o que quer da vida. Eu acredito isso. Você é mãe, você decide o que você quer pra sua vida. Então, quando Priscila Azevedo, quando eu comecei a fazer homeschooling, eu conversei com meu marido. E aí a gente ficou meio assim, nossa, e aí, faz ou não faz? E aí meu marido, mas e depois? E aí, enfim, a gente entrou num consenso e falou, vamos fazer. Eu não entrei no homeschooling pra ver se ia dar certo. Eu não comecei a fazer o homeschooling pra tentar fazer dar certo. Eu comecei o homeschooling e falei, eu vou fazer dar certo. E no início não deu certo. Quem conhece a minha história sabe. No início não deu certo. Era um caos. Mas eu não parei. Eu falei, não, eu vou continuar ajustando. Eu vou continuar vendo o que não tá funcionando. Eu vou mudar aquilo que precisa ser mudado. Eu vou começar a fazer as coisas que precisam ser feitas. Então eu não comecei pra ver se ia dar certo. Eu não comecei pra tentar fazer dar certo. Desistir não era uma opção pra mim.
Só que as pessoas, elas são programadas pra ficar tentando, vai ver, né? E isso funciona inclusive pro casamento. Tem gente que casa pra ver se vai dar certo. Não, quando eu me casei, eu não me casei pra ver se dava certo. Eu me casei pra fazer dar certo. Porque ao longo da vida, vamos ter as incompatibilidades. Vai ter coisas que eu não concordo, vai ter coisas que ele não concorda e nós vamos entrar num consenso. Porque a gente casou pra fazer dar certo. Não tem opção de desistir. Não tem opção de olhar pro lado. Não tem essa opção. As pessoas só traem, as pessoas só desistem porque pra elas existem essa opção. Pra mim não existe essa opção de voltar. Pra mim não existe. Não existe. Por mim, não. Só se acontecer alguma coisa que eu seja realmente obrigada. Mas por mim não existe essa opção. Então nós não podemos condicionar o nosso filho a tentativas. E isso é ensinado desde cedo pro seu filho. Quando o seu filho se depara com uma situação difícil e ele desiste. E ele para. E ele deixa no meio do caminho. E ele fica com raiva. E ele joga o lápis, joga a caneta, emburra. Você tem que ajudar o seu filho a conseguir. Você tem que chamar o seu filho para perto e conversar com o seu filho e mostrar pro seu filho que é assim mesmo, que na vida às vezes a gente vai se deparar com situações difíceis, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. A forma como a gente enxerga as coisas é que vão determinar os nossos resultados. A forma como a gente lida com as situações é que vai determinar os nossos resultados. Eu até anotei uma frase, eu falei ontem, na nossa live de ontem à noite. Todos os dias, às 27, a gente tá tendo live, tá? 8 da noite, falando sobre como organizar e estruturar o estudo dos seus filhos. Então, quem não fez a inscrição pra maratona, só digitar maratona aqui nos comentários, que a minha equipe manda o link pra vocês, tá? E a frase é a seguinte, se eu fosse você, anotaria. Você tem que aprender a ter concentração em meio à distração. Ontem o Luiz Felipe começou a fazer aula de inglês e o computador dele começou a dar problema. O computador tava dando problema, tava pitando, tava pi, pi, pi. Aí ele, bravo, não, porque como que eu vou conseguir concentrar? Como que eu vou conseguir concentrar? Como que eu vou conseguir fazer a atividade se esse negócio não para de apitar? E aí eu falei com ele, filho, na vida você vai ter que desenvolver habilidades de se concentrar em meio à distração. Porque tem coisas que você não tem controle. Você não tem controle dos barulhos da rua, você não tem controle do barulho que tá te cercando, você não tem esse controle. Então você vai ter que aprender a se concentrar, focar naquilo que você tá fazendo. É ruim? É. Mas tem coisas na nossa vida que não vai ser tão legal e beleza, você tem que fazer? É a única opção? Se tivesse uma outra opção de trocar o computador, beleza, mas não tem essa opção. Então faz o que precisa ser feito. E isso vai acontecendo durante toda a vida. As oportunidades vão surgindo pra gente fazer a correção dos nossos filhos. Tá fazendo aula de teclado, aí aparece lá uma atividade que é difícil e ele erra. Qual que é a vontade da criança? Parar. Não vou fazer mais isso. Não é assim? Não, vem cá. Opa, vem cá. Tá difícil porque é algo novo. Você vai começar essa atividade agora. É a primeira vez que você tá fazendo. Por isso que tá difícil. Você vai começar a fazer. Vai errar muitas vezes? Vai, mas você vai continuar, vai entender a forma, vai entender o mecanismo, vai entender como funciona, vai repetir uma vez, duas vezes, de novo. E isso, daqui a pouco, vai ficar muito fácil, vai virar moleza. Por quê? Porque você vai entender e já vai ter treinado. Agora, se tudo na vida você começar e parar, hoje, por exemplo, você não estaria caminhando, porque você caiu várias vezes. Porque no início foi muito difícil. Porque você não tinha equilíbrio nenhum. E você conseguiu. Olha só, hoje você corre. Mas eu não deixei você desistir. E você não desistiu. Então, você não vai desistir. Você não vai parar. E eu não vou deixar você parar. E aí, continua. Continua. Então, ao longo do dia, por que eu tô falando isso? Para você ser uma mãe atenta. Nós precisamos ser mães atentas. Mães que percebem uma oportunidade e agem, ensinando um princípio e um valor para os nossos filhos. Mãe que percebe uma questão importante e aproveita essa oportunidade para reforçar alguma atitude que o seu filho vai carregar por toda a vida. Precisamos ser mães atentas. Aí, olha só.
E olha só essa importância de ser mães atentas, né? As pessoas, às vezes, elas passam a vida desapercebidas. Passam a vida desapercebidas. Eu fui conversar com meu marido, eu falei, meu Deus, as pessoas, elas entram num automático de uma forma que ela não percebe o que ela tá falando. A pessoa o tempo todo, ela tá desistindo, ela tá falando que não consegue. Ah, eu tô doente. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Ah, isso é difícil. Elas não enxergam aquilo que elas estão falando. Elas passam a vida desapercebidas. O que significa isso? A pessoa, ela tá errando numa frequência e ela não consegue perceber o erro. Por exemplo, dessa menina que chegou pra mim e falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais não. Ah, não, desisto. Eu já tentei fazer aqui e não consegui. Ela não falou isso consciente. Ela não falou isso pensando, poxa, isso tá gerando pra mim um padrão. Essa live terá o mesmo conteúdo das 20 horas ou vai ser outra pauta? Não. Aqui, as lives da manhã, de 7 e 7, são assuntos aleatórios, tá? Aquilo que a gente vai trazendo, que eu percebo de necessidade com as mães que conversam comigo. Agora, à noite, a gente tá falando sobre todo o processo para estruturar o estudo dos filhos. Então, ontem eu falei sobre como fixar o conteúdo, né? Como a criança consegue fixar na memória o conteúdo estudado. Hoje eu vou falar sobre organização. Eu vou falar sobre como desenvolver uma boa rotina de estudo, tá? Então, os assuntos não são os mesmos, não, tá? Essa live de 7 e 7 é pra sempre, todos os dias. A da noite nem sempre acontece. Nós estamos tendo live a semana toda de aquecimento pro nosso evento, pra maratona do Destravar da Linguagem, que inclusive, quem não fez a inscrição, só digitar aqui, maratona, pra receber o link, pra entrar no grupo do WhatsApp, pra não perder as atividades das aulas, tá bom? Nunca estamos prontas, é necessário sempre replanejar. Tenho rotina de estudo com os meus filhos, sou professora e aqui estou aprendendo novas formas. Exatamente. Quem não tem um coração ensinável, disposto a aprender, para no tempo. Aliás, não para, regride, porque ninguém para, porque as coisas não param. Então, se você não evolui, você realmente vai regredir. Então, o que acontece? Essa menina, ela não falou isso de forma perceptível, né? Podemos dizer assim, de forma atenta. Ela não percebeu o que ela falou, mas isso gera um padrão de comportamento. Ou seja, sempre que ela se deparar com algo difícil, ela vai desistir. Ela vai parar. E aí eu falei a importância da gente ser apercebida, da gente ser uma pessoa atenta, de começar a perceber as palavras que nós estamos falando. Qual é o comportamento que nós estamos realizando de forma repetitiva. A gente não pode vagar pelo mundo. A gente tem que começar a ter atenção. Porque nós temos um padrão. E é um padrão que foi imposto a gente desde a infância. E que vão determinar os nossos resultados. Aí, olha só. Nesse livro que fala aqui sobre o hábito das 7 pessoas altamente eficazes, nesse livro aqui, tem uma parte que eu acho bem interessante. Eles começaram a fazer um estudo de uma teoria que chama efeito Pigmaleão. Quem já ouviu falar nesse efeito Pigmaleão? Pode, por gentileza, repetir a frase. Que frase? Da distração. Você tem que aprender a ter concentração em meio à distração. Você tem que se treinar a ter concentração em meio à distração. E esse efeito Pigmaleão nada mais é do seguinte: é a expectativa que você tem em relação a alguma coisa. Eles fizeram um estudo numa escola e eles selecionaram alguns alunos, separaram esses alunos por grupos, como se eles tivessem feito uma avaliação separando o QI de cada aluno, a capacidade de cada aluno. Só que isso não foi feito, tá? Esse estudo não foi feito. Eles fizeram só a separação. E eles falaram assim, esse grupo A são de alunos muito aplicados. Esse grupo A são de alunos muito empenhados, determinados, são alunos esforçados,
o grupo A é esse tipo de aluno. O B são alunos que não fazem as coisas de forma correta, são alunos que não estudam, que não gostam de estudar, que não têm atenção. É esse tipo de aluno. E eles avisaram para os professores no início do ano. E eles pegaram lá aluno A, B, e aí eles separaram esses grupinhos. O que acontece? Os professores, ao receber essa informação, eles criaram de forma automática uma expectativa em relação aos alunos. E aí, o que aconteceu? Eles começaram o ano, eles começaram os estudos com essa expectativa. Eles olhavam pro aluno e falavam assim, nossa, aquele menino ali é bom. Aquele menino ali é empenhado, aquele menino é estudioso, ele tira as melhores notas. Aí ele já olhava pro outro e falava, ai meu Deus, aquele ali é difícil. Aquele eu já sei que eu vou ter dificuldade. Porque aquele aluno, ele não tira nota boa, ele não se empenha, ele não se esforça, ele não gosta de estudar. Mas isso, na verdade, foram situações plantadas. Não era realmente uma realidade. Não foi feito nenhum estudo para fazer essa separação entre os alunos. Eles pegaram de forma aleatória. E aí, o que aconteceu? Eles verificaram que, ao finalizar o ano, aqueles alunos em que os professores tinham uma boa expectativa, aqueles professores, aqueles alunos onde os professores tinham uma boa informação em relação a eles, que os professores esperavam coisas boas deles, esses alunos começaram a se comportar como tal. Eles responderam a essa expectativa como tal. Já os outros começaram a responder também da mesma maneira, como alunos indisciplinados, alunos que não tinham uma boa produtividade. E o que significa? Por que você está falando isso, Priscila? Porque esse efeito Pigmalião nos prova, nos mostra, isso foi um estudo científico mesmo, tá? Isso foi comprovado. Isso nos mostra que a nossa expectativa em relação ao outro, a nossa forma de enxergar em relação ao outro, conta e conta muito. Conta e conta muito. E aí conta a história de um pai em que a criança ela estava se comportando mal, e aí ele fala aqui no livro: quando examinamos honestamente o nosso sentimento mais profundo, entendemos que a nossa percepção da situação nos levava a crer que ele era basicamente incapaz, de certo modo atrasado. Ou seja, esses pais, por mais que eles tentassem falar, com algumas palavras ou agir de alguma forma, no fundo, a expectativa que eles tinham em relação ao filho era que ele era atrasado. Ele era atrasado. E aí eles começavam a perceber que se eles quisessem mudar a situação, eles precisavam mudar primeiro eles mesmos. A expectativa que eles tinham em relação ao filho. Eles precisavam mudar efetivamente o modo de ser, eles precisavam mudar primeiro a percepção que eles tinham. Qual é a lente que você utiliza para enxergar o seu filho? Qual é a expectativa? Qual é realmente o sentimento e o pensamento que você tem quando você enxerga o seu filho? Nossa, meu filho tem dificuldade no aprendizado. Meu filho, ele não se concentra. Meu filho é muito desobediente. É isso que você tem? Porque enquanto você não mudar, pode usar todas, pode levar todas. Enquanto você não mudar, nada vai mudar. Porque a mudança, ela começa de dentro pra fora. Aí fala assim: meu filho não consegue, meu filho não é capaz, meu filho é muito ruim. Às vezes você não fala isso verbalizando, mas pensa. Você compara o seu filho com outra criança e fala: nossa, meu filho realmente é atrasado. Nossa, o outro menino já pegou, ele ainda não. Meu filho, ele tem dificuldade. E aí você começa a se alimentar disso. Aí sabe o que você tá fazendo? Ai, como eu queria ter um óculos aqui agora. Você coloca esse óculos. Porque a forma como você enxerga vai ser exatamente a forma como ele vai ser. E eu vou te falar uma coisa. A minha sogra, ela é toda loucona. Mas tem uma coisa que ela fez durante toda a infância do meu marido
que eu acredito muito que determinou a vida do meu marido hoje. Meu marido, ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Eu fico impressionada como ele é inteligente. Só que eu não acredito que ele era assim, sinceramente. Isso foi plantado nele. Ele é extremamente inteligente no sentido de ele consegue resolver qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa ele pega e resolve? Pois é, ele era assim. Embora na época que ele estudava, na época da escola, ele era muito... eles chamavam muito a minha sogra na escola. Porque eles falavam que ele não parava quieto. Ele não parava quieto, ele não ficava quieto, ele não se concentrava. Por quê? Porque ele pegava as coisas muito rápido e depois começava a atrapalhar todo mundo. Olha que loucura. Então o professor não vai tolerar isso nunca. E aí o que acontece? Ao longo de toda a infância, de toda a vida, a minha sogra sempre falava assim pra ele: não, porque o Felipe, ele é o mais inteligente. Porque o Felipe, ele é o mais inteligente. Porque o Felipe, ele aprende tudo numa velocidade. Porque o Felipe, ele é muito inteligente, ele não tem dificuldade, ele aprende qualquer coisa. E ela sempre falou isso. E à medida que eu fui estudando ao longo da minha vida, eu fui percebendo, meu Deus, ela sem saber, porque ela fazia isso sem consciência, ela não sabia. Ela criou uma expectativa tão positiva, tão boa em relação ao filho, que de fato ele ficou. Ele se tornou. Eu não estou falando aqui de poder de palavra, pensamento positivo, não. Eu estou te falando de comportamento. Ela falou tanto que ele assumiu aquilo como uma verdade na vida dele. A identidade dele foi moldada com esses pensamentos. Eu sou muito inteligente, eu sou o mais inteligente de todos, eu consigo aprender o que eu quiser na vida. E aí o que acontece? Ao longo da vida, quando ele se deparava com algo que era difícil ou que ele não sabia, qual era o primeiro pensamento que vinha na mente dele? Eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu aprendo qualquer coisa, eu tenho facilidade, eu não... Entendeu? Deu pra pegar? Deu pra entender? Ou seja, ele foi moldado dessa forma. Diferente de pessoas que crescem ouvindo: você é burro, você não concentra, você não tem atenção, você é um menino displicente, você é um menino que não é atento, você tem dificuldade, Eu estava na natação com os meus filhos uma vez, e uma menina de 7, 8 anos, estava no segundo ano, 8 anos, 8 para 9, sei lá. Ela falou... Aí a mãe tava assim na arquibancada comigo, falando: porque ela é muito displicente, porque ela não concentra, porque ela não tem sei o quê. E começava a falar. Ela voa muito, ela se perde muito. E aí a menina, quando saiu, aí a mãe começou a brigar com a menina lá de fora, e a menina lá na piscina: presta atenção no que o professor tá falando. Aí a menina saiu e falou comigo: sabe por quê? É porque eu tenho TDAH, eu não concentro, eu não tenho concentração. Ou seja, essa menina, ela ouviu tanto essa frase, que isso a moldou. Sempre, presta atenção, sempre que essa menina se deparar com alguma situação difícil, sempre que ela se deparar com algum conteúdo novo, ela vai imediatamente buscar essa informação no cérebro. Por quê? Porque a gente aprende por repetição. E isso foi repetido, essa frase foi repetida várias e várias vezes. Ela vai buscar imediatamente no cérebro dela: bem que minha mãe falava que eu não tinha concentração. Eu me comporto assim porque eu tenho TDAH. Então, ela se justifica. Ela se prende a essa desculpa para não fazer o que precisa fazer. Para não buscar o que precisa buscar. Para não aprender aquilo que precisa aprender. Olha só que loucura. Olha só como a gente está moldando, como a gente está privando os nossos filhos de evoluir. É óbvio que o seu filho vai ter que fazer, vai ter que ter ação. A gente não pode ficar só na palavra. Se o Felipe não agisse, hoje, ele não seria extremamente inteligente, ele teve que agir. Mas o que eu tô te mostrando é o primeiro passo. Se você molda o seu filho como um incapaz, quando ele se deparar com algo que parece ser algo muito difícil, ele vai travar, ele vai parar, ele não vai agir. Agora, se você molda o seu filho como um ser capaz de qualquer coisa, aquela frase, capaz de ser, ter e fazer o que ele quiser na vida, ele vai buscar conhecimento até ele conseguir. São os moldes. Se eu tenho uma forma de gelo e eu coloco água, suco, refrigerante, coisa saudável, veneno, o que eu quiser colocar na forma de gelo, vai ficar no molde da forma de gelo. Imagina o seu filho como uma forma de gelo. O que você colocar ali vai se moldar daquela forma, naquele formato.
Qual é a lente que você olha pro mundo, pras coisas do mundo, pras coisas que acontecem? E aí, eu lendo o Mágico de Oz, né? Essa aqui é uma versão mais antiga, tem outra, não tá aqui, mas enfim, o livro Mágico de Oz com os meus filhos, inclusive eu risco os livros dos meus filhos também, tá? Aí tem essa parte aqui que fala o seguinte, olha só que legal, ó, Mágico de Oz, tá? Todo riscado, ó. Eu risco o livro dos meus filhos, quando a gente tá lendo eu saio riscando e vou ensinando princípios e valores para eles carregarem pra vida. Por quê? Porque a forma como você enxerga é a forma como você vai se comportar. Anota isso. A forma como você se enxerga é a forma como você vai se comportar diante das situações. E o que que o mundo quer fazer com você? Colocar a lente deles. O governo vai querer colocar a lente dele, o mundo vai querer colocar a lente dele, as pessoas que estão ao seu redor vão querer que você utilize a lente deles, a forma como eles enxergam. E olha só o que aconteceu na história do Mágico de Oz pra gente encerrar. E aí eles contam lá da cidade de Oz, tal, das Esmeraldas, e eles falam assim, e para que o nome fosse bem adequado, porque chamava Cidade das Esmeraldas, aonde eles foram, chamava Cidade das Esmeraldas. E fala, e para que o nome fosse bem adequado, ordenei a todos que usassem óculos com lentes verdes, para só enxergarem essa cor. Aí a Dorothy perguntou, mas aqui não é tudo verde? Porque quando a Dorothy chegou na Cidade das Esmeraldas, ela foi obrigada a colocar um óculos. Todos eram obrigados a utilizar um óculos. E aí eles falaram, para que realmente o nome da cidade ficasse bem adequado, eu obrigava todo mundo a colocar um óculos. Aí a Dorothy, ela já tinha se acostumado com aquilo, ela, poxa, mas aqui não é tudo verde não? Aí ele falou, tanto quanto em qualquer outra cidade, verdes são os óculos. A cidade foi construída há muitos anos. O povo usa óculos verdes há tanto tempo que a maioria acredita mesmo que são esmeraldas o que veem e se sentem felizes. Quando o palácio ficou pronto, me tranquei aqui e não quis mais ver ninguém. Tá, o que tá falando aqui? Que as coisas, o tempo vai passando, isso vai ficando tão comum, eles utilizam óculos e isso é tão natural que eles passam realmente a acreditar que a cidade é de Esmeralda e eles passam a se sentir felizes, porque afinal de contas eles moram na cidade das Esmeraldas. Aquela forma de olhar, aquela forma de enxergar foi imposta. Quantas pessoas hoje estão usando óculos de alguma determinada forma de enxergar? Por exemplo, ninguém presta. As coisas são muito difíceis. A vida não é fácil. Para você ter alguma coisa na vida, você vai ter que sofrer bastante. As pessoas só aprendem no sofrimento. Isso são óculos que estão colocando em você e provavelmente colocaram em você desde a infância. Outros óculos que colocaram em você. Você só aprende com um professor. Só o professor é detentor de todo o conhecimento. No início, sim. No início, sim. A criança ela precisa de um professor e esse professor precisa ser uma autoridade na vida dela para que ela aprenda. Um professor ou um pai. Pode ser um pai também. Um adulto. Mas quando essa criança ela atinge uma maturidade, se ela tiver sido treinada, ela tem capacidade de buscar qualquer conhecimento. Por quê? Porque ela tem livros à disposição. Ela tem livros à disposição dela. Então são óculos que colocam na gente desde a nossa infância, que vão nos moldando e vão nos levando a enxergar coisas que na verdade não são realidade. Não diz respeito a uma realidade. É literalmente a forma de enxergar. Ah, porque ensinar uma criança é muito difícil. Depende da forma como você enxerga. O que é difícil para você? Porque ensinar uma criança vai exigir de você repetição. Então, se você acha que repetir algo é difícil, para você vai ser difícil. É construção. Eu tô reformando uma casa para me mudar. A casa tá toda quebrada. Tá sem piso, tá sem parede, quebra uma parede, põe uma parede, quebra uma parede, põe uma parede. É uma construção. Eu olho para aquilo e fico assim, meu Deus, que horror. Mas é um processo. Vai ficar bonito. Daqui uns dias, daqui um tempo. É o processo.
Eu não posso condenar a casa pelo estado que ela tá neste momento. Eu preciso conseguir enxergar como ela vai ficar. Ela está passando por um processo. A educação do filho é um processo. Só que você tem que estar disposta a fazer. Não dá pra deixar na mão de outra pessoa. E aí eu volto a te perguntar, qual é a expectativa que você tem em relação ao seu filho? Deus, ele abençoa a nossa jornada. A jornada, ela não é o fim. Ela é todo o caminho. É uma jornada. Educar uma criança é uma jornada. Ensinar uma criança é uma jornada. Ensinar a criança exige mais de nós do que as próprias crianças, porque sendo bem explicado e bem feito, elas deslancham. Exatamente. Exatamente. Uma vez, eu penso que sou incapaz. Tento, mas não consigo mudar. Porque se você não mudar... Poxa, Érica, se você não tirar esse óculos da incapacidade e começar a enxergar, olha, eu ainda não consigo fazer isso, mas eu vou começar. Vocês determinam por um comportamento, por algo que deu errado. Ninguém vai poder te ajudar. Ninguém. É uma mudança que precisa acontecer de dentro. Você precisa passar a se enxergar como uma pessoa capaz. Não é porque você errou que você é incapaz. Não é porque meu filho não foi bem em uma determinada situação que ele é um burro. Não é porque meu filho não leu isso aqui de forma adequada que ele é uma pessoa que tem dificuldade na leitura. Não. Existem níveis. É o que eu falo, gente. E eu vou falar muito sobre essa questão da leitura na aula do dia 10, tá? Essa aula é fechada. Quem não fez a inscrição não vai receber o link da aula e não vai receber as atividades. Vai começar no dia 10, segunda-feira. Digita aqui maratona para você receber o link no direct para você participar do nosso evento gratuito, tá bom? Ao longo de toda a semana nós estamos tendo as aulas de aquecimento. Todos os dias à noite, às 20 horas e 7 minutos, aqui pelo Instagram. Essas aulas são abertas para todo mundo. Mas as aulas da semana que vem são fechadas. A criança, não são dois termos, fluente e não fluente. Não. Existe um processo, existe um meio do caminho. Existe a jornada. Muitas pessoas não estão dispostas a viver a jornada. Eu tava no parquinho com os meus filhos. Sabe aqueles parquinhos que no cantinho tem aqueles aparelhos de ginástica da prefeitura? Aqueles aparelhos de ferro? Pois é. E aí tinha uma menininha de 2 anos, sei lá, que tava perto daquele aparelho, daquele negócio que fica assim com o pé, que fica tipo simulador de corrida, sei lá como é que chama aquilo. E aí o pai falou pra menina, sai daí, que não sei, gritando, né, berrando pra menina, sai daí, que não sei o quê. E a menina lá e ele cá, no banquinho. E eu do banco também. E eu olhando. Aí ele levantou e conversou com a mulher dele. Falou, eu já tô cansada, eu não vou falar mais não. Vou deixar acontecer. E a menina correndo o risco de perder as pernas. Por quê? Porque tinha uma pessoa fazendo ginástica lá, uma outra criança. Criança não tem muito senso nesse ponto. E ela lá atrás. Ou seja, aquele ferro ia meter na perna dela. E aí eu fiquei pensando... Qual é o nosso papel? É pegar, é ir aonde a criança está. Eu tenho que ir lá, pegar minha criança e tirar ela de lá. Eu não tenho que ficar gritando para ela fazer. Eu não tenho que presumir, ela já sabe. Eu já falei, ela deveria saber. Não, é uma criança. É uma criança. É uma criança. Ela não deveria saber, a sua obrigação é ir lá onde ela está, pegar a criança, tirar de onde ela está e explicar. E isso vai ter que ser feito várias e várias vezes. Faz parte. Isso se chama educar. Educar. Maridão chegando. A minha menina, nunca deixei ela usar diagnóstico como muleta. Sempre incentivo ela a ser sempre melhor nas dificuldades. Exatamente. Entende? Então é o nosso papel. Todos querem que os filhos se deem bem na escola, nos estudos. Eu não vou falar nem na escola, nos estudos. Mas a habilidade intelectual, ela não é algo isolado. É uma competência integral.
Se você não tem obediência do seu filho, você não consegue. Se o seu filho ele não tem concentração, você não consegue. Se o seu filho não tem uma boa rotina, você não consegue. Se o seu filho ele não tem uma identidade muito bem definida, quem define? Você. Você que planta isso no seu filho. Que é a história que eu contei da minha sogra, tá? Você não consegue. Tá bom? Para não nos estender demais na nossa aula de hoje, amanhã eu vou trazer alguns outros pontos em relação a isso, tá? Eu vou ler... Assim, esse livro ele é simplesmente maravilhoso. Assista amanhã para você não perder, tá? Quando você estiver lendo uma história para o seu filho, um livro, qualquer que você estiver lendo, aproveite para ensinar valores e princípios para os seus filhos. A forma como você enxerga as coisas será exatamente a forma como você vai se comportar. Se eu ensino isso pro meu filho, se o meu filho, quando ele se depara com uma dificuldade, ele sempre enxerga dificuldade, ele sempre enxerga problema, ele sempre enxerga maldade nas pessoas, ele sempre enxerga que todo mundo não presta, que todo mundo vai trapacear, que todo mundo vai roubar, que todo mundo... Ele sempre vai agir esperando o mal. Qual é a sua expectativa? O que você tem esperado? O que você tem ensinado pro seu filho? O que o seu filho vai esperar pra vida? Que a vida é difícil, que a vida é ruim, que a vida é formada de pessoas que não prestam? É esse óculos que você tá colocando no seu filho. Então pensa nisso, tá bom? Espero todas vocês hoje à noite às 20h07, tá bom? Quem não fez a inscrição, faça. Tem um link lá na minha bio. Hoje eu vou falar sobre como você desenvolver o bom hábito do estudo, organizar os estudos para que os seus filhos consigam potencializar os resultados, ok? Beijo, um excelente dia. Essa aula vai lá pro YouTube.